Querido irmão, querida irmã, para esse segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, nesse dia 7 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 20, do versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Concílio Vaticano II propõe abrir as portas e as janelas da igreja para arejá-la. 2000 anos antes, Jesus já alertava os discípulos a saírem, lançando-se na missão e a não ficarem trancados, com medo, dentro de quatro paredes. No começo do terceiro milênio da era cristã, não podemos mais dormir com a mentalidade de séculos passados. Está na hora de arejar nossa mente e nosso coração, atentos aos sinais dos tempos e perceber os novos desafios que a atual mudança de época nos impõe. O documento de Aparecida nos alerta a sermos discípulos e missionários. Discípulos sempre atentos à mensagem do Mestre e missionários enviados a levar a paz, sempre mais desafiadora, por dar a impressão de que ela é vencida pela violência e a reconciliação no meio de uma sociedade cada vez mais arrogante e intolerante. Já fomos iluminados e fortalecidos pelo Espírito prometido por Jesus. Portanto, é o momento de assumirmos a missão que ele nos deixou. O documento de Aparecida nos diz que não temos outra felicidade nem outra prioridade senão a de sermos instrumentos do Espírito Santo, do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado e anunciado a todos. Querido irmão, querida irmã, veio e se pôs no meio deles,
deseja-lhes a paz, mostra-lhes as chagas, envia-os em missão, sopra sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos tomam consciência de que a comunidade cristã só pode existir se Jesus estiver no centro. Agora, com a presença do ressuscitado, nenhuma tribulação poderá derrotá-los, porque têm a certeza de que Jesus está com eles. Todos os relatos da aparição do Senhor ressuscitado têm uma força simbólica que extrapola o tempo e o lugar de sua redação para ganhar uma validade permanente. A revelação de Deus está na Bíblia e além da Bíblia. O Espírito Santo continua a nos ensinar tudo o que diz respeito à nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, renove a fé na presença do Espírito Santo na comunidade cristã. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo glorioso, aos discípulos mostras as mãos e os lados, e sopras sobre eles o Espírito Santo, para que realizem tua obra no mundo. E nos advertes, felizes os que não viram e acreditaram. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, à liturgia deste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, nesse dia 7 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32 a 35, o Salmo responsorial, Salmo 117, a segunda leitura, primeira de João, capítulo 5, de 1 a 6, o Evangelho de João 20, 19 a 31. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida de uma forma abrangente, de toda a liturgia da palavra deste domingo. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Querido irmão, querida irmã, estamos no segundo domingo da Páscoa. Esse domingo traz a presença do ressuscitado no meio da comunidade dos discípulos, para que eles percebam e deem testemunho da ressurreição. Desse modo, a ênfase dada neste domingo é a do encontro do ressuscitado com a comunidade. Os textos mostram que somente em comunidade podemos fazer a experiência desse encontro. Um dos discípulos, Tomé, não estava com eles e por isso sozinho não pôde encontrar o ressuscitado. Duvidou quando os outros lhe contaram. Precisou que ele estivesse junto com os demais para poder encontrar Jesus. Ele viu, acreditou e testemunhou. Com essas notas introdutórias ao Evangelho, entendemos a tônica da liturgia deste domingo, a importância da comunidade para o encontro com o Cristo ressuscitado. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos traz um dos retratos das primeiras comunidades cristãs. A igreja hoje tem se esforçado para beber na fonte dessas primeiras comunidades para repensar o modelo de comunidade que temos e queremos. Desde a Conferência de Aparecida, estamos vivendo na igreja um processo de renovação das paróquias, buscando torná-las comunidade de comunidades, lugar de verdadeiro encontro com Cristo. Sem esse encontro, não seremos testemunhas dele. Porém, isso só
será possível se nossas paróquias voltarem a ter como modelo as primeiras comunidades cristãs relatadas nos Atos dos Apóstolos. Um desses modelos nós temos na primeira leitura de hoje. Uma comunidade que tinha um só coração e uma só alma, simbolizando a unidade. Ter um só coração e uma só alma significa, entre outras coisas, ter sentimentos comuns em relação a Cristo e à sua proposta. Além disso, eram pessoas que partilhavam. A partilha é algo essencial na vida de comunidade. Sem a partilha, não se pode dizer que se vive em comunidade. Quando as pessoas se apoderam de coisas, situações ou espaços e não conseguem viver a dimensão da partilha, a comunidade se descaracteriza, deixando de ser verdadeira comunidade. Assim, o texto dessa primeira leitura fala de partilha de tudo, de bens, de dons e da própria vida. Como ficam as nossas comunidades diante de uma proposta como essa? Muitas vezes temos dificuldade de partilhar até pequenas coisas, como ideias e espaços, quanto mais partilhar bens. É algo desafiador. O texto não deixa dúvida de que sem a vivência de comunidade não é possível encontrar o ressuscitado. Não é possível uma verdadeira vida cristã, pois não existe vida cristã fora da comunidade. Mesmo que estejamos fechados nos nossos mundos, tolhidos pelo medo, Jesus não desiste de nós. Mas é preciso que em algum momento haja partilha, senão a comunidade deixa de existir. O texto desta primeira leitura destaca ainda o testemunho da ressurreição. Quando vivemos em comunidade e nela fazemos a experiência do encontro com Cristo, não podemos ficar parados guardando para nós mesmos essa riqueza do encontro com Ele. É preciso anunciar. Aqui está a essência da missão. Foi para isso que Jesus esteve entre os discípulos, depois de ressuscitado, como vemos no Evangelho de hoje. Nessa primeira leitura, vemos que os apóstolos davam testemunho da ressurreição com grande poder, porque Deus lhes deu esse poder e essa certeza. Quando partilhamos o que temos e o que nós conhecemos, o que temos e conhecemos se multiplica, pois partilhar é semear e semear é multiplicar. Essa é a única equação em que a partilha, a divisão, resulta em multiplicação. Os membros da comunidade que possuíam bens vendiam esses bens e traziam os resultados dessa venda para que os apóstolos os distribuíssem de acordo com a necessidade de cada um. Assim ninguém acumulava e ninguém passava necessidade. Essa é a base da comunidade cristã. Nessa base, devemos alicerçar nossas comunidades cristãs de hoje. Sem esse dado fundamental, estamos longe de ser comunidade cristã. E não sendo comunidade cristã, dificilmente faremos a experiência do encontro com o ressuscitado. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo, de São João, melhor dizendo, fala dessa confiança em Cristo. Fé e confiança que nortearão nossas ações missionárias, nosso testemunho da ressurreição. Quem acredita, quem acredita nasceu de Deus, isto é, filho de Deus. E quem é filho de Deus se comporta como tal. Assim sendo, demonstramos que acreditamos em Deus não pelo que dizemos, mas pelos nossos atos. Quem diz que é cristão, que acredita em Deus, mas se comporta de modo contrário aos ensinamentos de Deus, demonstra que não acredita. E não acreditando, não pode ser considerado seu filho. Assim, quem ama a Deus deve amar os filhos de Deus, diz São João. Não dá para entender quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, diz outra passagem bíblica. Assim, quem ama a Deus deve se esforçar para viver os mandamentos, e os mandamentos não são pesados, diz São João, porque quem é de Deus sente prazer em viver o bem e fazer o bem. Assim, os mandamentos se tornam algo inerente à vida do cristão. Quem vive os mandamentos tem muito mais força para vencer os obstáculos, vencer o mundo, diz São João.
O evangelho é estritamente pascal e está no contexto desse tempo litúrgico. O evangelista João coloca esse encontro dos discípulos com o ressuscitado no domingo, primeiro dia da semana, e na comunidade. Esse dado preliminar tem muito a nos dizer. O domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia em que fazemos o encontro com o Senhor na missa, na Eucaristia. Isso não quer dizer que somente na missa encontramos o ressuscitado, mas destaca o valor da celebração, pois a celebração é o encontro da comunidade e encontro com Cristo. Aqui vemos a importância de nos esforçarmos para virmos à missa aos domingos. Além disso, o texto mostra uma comunidade fechada pelo medo, o que nos faz refletir o fechamento que muitas de nossas comunidades vivem. São muitas as situações que levam ao fechamento, entre elas a falta de consciência de comunidade, o egoísmo, o medo, nos seus diversos desdobramentos, como por exemplo, medo de perder espaço e poder, medo de partilhar, medo do que os outros vão dizer, enfim, são muitos os medos que fecham o nosso coração. Vale lembrar que o fechamento dos discípulos ia além do fechamento literal de portas, era sobretudo o fechamento do coração. Esse é o pior fechamento. Eles fecharam o coração por medo. Haviam tido uma terrível decepção. Aquele em quem eles tinham depositado toda a confiança tinha sido morto barbaramente. E eles ainda não tinham ainda a certeza da ressurreição. A falta dessa certeza os deixava amedrontados, sem esperança e, sobretudo, fechados em si mesmos. Uma comunidade que se fecha em si mesma perde a sua riqueza e deixa de ser comunidade, passando a ser apenas um grupo qualquer. Jesus não quer que isso aconteça com seus discípulos. Por essa razão, ele entra e se coloca no meio deles. Colocar-se no meio deles significa que daquele momento em diante, o Cristo ressuscitado teria que ser centro de suas vidas, centro da comunidade. Nossas comunidades devem ter Cristo ressuscitado no seu centro, isto é, ele deve ser a razão da nossa comunidade e nada nem ninguém deve ocupar o seu lugar. Jesus se coloca no meio deles e deseja a paz. Esse é o primeiro desejo de Jesus depois da ressurreição. Sem paz não haverá missão. Assim, cada discípulo missionário de Jesus Cristo deve ser um promotor da paz. Após desejar a paz, mostra-lhes as mãos e o lado, mostra as marcas da crucificação, para que eles não tenham dúvida de que quem está ali no meio deles é o Cristo ressuscitado e não um fantasma. Jesus insiste na paz, mostrando quão importante ela é para o mundo. A igreja missionária é uma igreja promotora da paz. Em seguida, Jesus os envia, mas não os envia de qualquer jeito. Envia como o Pai o enviou. Ou seja, envia os seus discípulos como cordeiros no meio de lobos. Envia-os com humildade e com coragem. Os desafios da missão são muitos. Sem coragem e humildade, não daremos conta da missão. Humildade não é sinônimo de fraqueza ou de submissão, mas de simplicidade na ação, enfrentando as dificuldades. Envia-os com autoridade. A autoridade de perdoar pecados, ou seja, de enfrentar e solucionar problemas. O texto destaca que Tomé não estava com eles naquele primeiro encontro. Jesus não vai ao encontro de Tomé, mas espera que Tomé vá ao encontro da comunidade para se manifestar a ele. Os demais tinham dito a Tomé do encontro com o ressuscitado, mas ele não acreditou. Quando nos isolamos da comunidade, quando não caminhamos com a comunidade, temos dificuldade de entender e de perceber o Cristo ressuscitado. E temos dificuldade de acreditar no testemunho dos que vivem em comunidade. Foi o que aconteceu com Tomé. Porém, quando Tomé voltou a se reunir com ele, Jesus retorna e se manifesta a ele também. Jesus volta
e repete os mesmos gestos, manifesta os mesmos desejos a todos, mas depois se dirige exclusivamente a Tomé, pedindo que toque nas marcas dos pregos. Quantos de nós temos também a mesma atitude de Tomé? Não caminhamos com a comunidade como deveríamos e questionamos certos valores. Além disso, queremos provas concretas para acreditar. Quando Tomé viu os sinais, acreditou, professou sua fé e tornou-se um anunciador da ressurreição. Cristo o repreende, dizendo que ele acreditou porque viu, mas que são bem-aventurados todos os que, mesmo sem ter tido grandes sinais, testemunham a ressurreição. Creio que essa mensagem serve também para nós hoje, para que sejamos anunciadores da ressurreição, mesmo que não vejamos grandes milagres acontecerem. Basta crer que Ele está entre nós para podermos anunciá-lo. Querido irmão, querida irmã, que possamos perceber os muitos sinais que Deus realiza na nossa vida e em nosso meio, mas mesmo que não percebamos que a nossa fé seja suficiente para anunciá-lo da mesma maneira. É o que nos pede a liturgia de hoje. Para isso, não podemos perder o vínculo com a comunidade, pois é nela e para ela que ele se manifesta. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, livra-me da incredulidade e do materialismo que me impedem de confessar tua ressurreição e tua presença entre nós. Amém.